A partir de agora, a Escola Bíblica Dominical está bem pertinho de você. Acorde. Desperte para a vida. O Seis Talhas já está no ar. Aumente o som do seu rádio, pois o pastor Adson Meira quer ministrar bênçãos para toda a sua família. Programa Seis Talhas. O campeão de audiência nas manhãs de domingo. Seis Talhas. Olá, Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais, bom dia! Começa agora mais uma edição do Seis Talhas, um programa que tem como finalidade o ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Os nossos temas são todos extraídos das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o nosso tema para ser ministrado hoje, Davi vence o gigante, parte 2. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Que a paz de Cristo esteja com todo o povo de Deus. Bom dia, Poções, Planalto e Barra do Choça. Bom dia! Bom dia, bom dia! Acorde sua família mais cedo e participe de uma escola bíblica abençoadora. Seis Talhas. Seis Talhas. Agora são 8h06 na Brasil FM. Olha, vimos no domingo anterior que Davi chegou ao campo de batalha, onde já se encontrava naquele local o gigante Golias. Ao chegar ao campo de batalha, Davi, que havia parado no lugar dos carros, ele se deparou com a chamada para a ordem de batalha. E aos gritos chamavam-se os soldados para a peleja, mas, como sempre, esta ordem de batalha ficava prejudicada ante o triunfo das falácias, dos raciocínios enganosos de Golias. Israelitas e filisteus puseram-se em ordem, fileira contra fileira, que fez então o jovem Davi, que não era acostumado a tais situações. Davi, ao perceber que se estava dando ordem para a batalha, não se acovardou, nem tampouco se distanciou. Ao ver toda a movimentação das tropas, em primeiro lugar, deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem. E como Davi era cuidadoso, hein? Como Davi era cuidadoso. Tinha uma grande carga para entregar e havia vindo para isto. E diante do alvoroço, Davi então, ele não se deixou levar pela mera curiosidade, mas antes de ir até o local da batalha, tratou de deixar a carga na mão do guarda da bagagem. Amados, dedicação, responsabilidade e senso dos deveres, eis aí as características de Davi, que com a unção do Espírito Santo de Deus, cada vez mais se intensificavam, se energizavam. Mas que não sai. Será que os ungidos do Senhor são tão cuidadosos assim em nossos dias? Será que aqueles que foram salvos por Cristo Jesus são tão cuidadosos nos dias atuais? O garoto Davi foi ao campo de batalha, mas apesar de ser natural que se quisesse ver a batalha, não estava ali para satisfazer a sua curiosidade ou desviar sua atenção para coisas alheias à ordem que recebera.
foi até a batalha, mas para procurar os seus irmãos e saber que estavam bem. O garoto não se deixou distrair com a batalha. O garoto não se deixou se distrair com o alvoroço de ambos os exércitos. Ele, com apenas 16 anos de idade, tinha plena consciência de sua missão. Plena consciência de sua missão. E buscava cumpri-la à risca. Assim são os homens segundo o coração de Deus. Assim são as mulheres segundo o coração de Deus. Também em nossos dias. Cumpridores de seus deveres. Mas infelizmente, nos dias odiernos, poucos ou pouquíssimos são os que se demonstram ter noção de seus deveres para com o Senhor. Se esquecem de que diante de Deus são sempre devedores. Tem gente por aí que quer colocar até Deus contra a parede, que exige isso, que determina aquilo outro. A maioria chega aos cultos atrasados, portam-se inconvenientemente nas reuniões, conversando em vez de orar, acessando as redes sociais, indo de um lado para outro para fazer uso do bebedouro ou ir ao banheiro, numa total irreverência que não encontramos entre os religiosos de outros credos. Que triste momento. Que triste momento presenciar isso. A irreverência tomou conta de muitas reuniões. Infelizmente. Não podemos nos conformar com isso, dizendo que é assim mesmo. Não. Como diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7 e o versículo 35, devemos nos unir ao Senhor sem distração alguma. Bom dia, a paz do Senhor. O Seis Talhas já está no ar. Acorde, desperte para a vida. O Seis Talhas já está no ar. Seis Talhas, a escola bíblica dominical bem pertinho de você. Quando Golias apareceu e tornou a dizer as suas falácias. O medo e o pavor que o gigante já tinha conseguido gerar ali entre os israelitas era tanto, que tendo o filisteu dito suas palavras, como dizia toda manhã e tarde, né, os israelitas fugiram com medo de diante dele e demonstraram ali grande pavor. Nós vemos no capítulo 17 e o versículo 24, que o texto diz: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. O pavor tomou conta de todos os soldados. Além da covardia, havia também se criado entre os homens israelitas o mexerico, o falatório. Isto sempre ocorre quando não há fé. Quando não há fé, existe então esses mexericos, esses falatórios, o medo provoca tudo isso. Então, ao lado da letargia, da sonolência, da paralisia, surgem também os boatos, os comentários, as conversas fiadas e inúteis, conversas que não edificam. Quando o soldado que não guerreia torna-se ocioso, quando o soldado que não guerreia torna-se desocupado, advém todos os males da ociosidade, da inatividade, entre os quais o de falar da vida alheia. E tanto é assim, que não faltaram homens de Israel que se alardeassem pelo o arraial a notícia de que o rei Saul
havia prometido enriquecer de grandes riquezas e dar a mão de sua filha em casamento, e faria livre de impostos a casa de seu pai, a casa daquele que vencesse Golias, a quem se dispusesse a ferir Golias. Daria grandes riquezas, livraria dos impostos e ainda faria parente dele, parente de Saul, porque daria uma filha. A pessoa seria um genro de Saul. A existência dessa oferta do rei Saul nos mostra como as falácias de Golias haviam dado resultado. O anúncio de que o rei honraria o que se dispusesse a lutar com o gigante, com a imunidade de impostos sobre a casa de seu pai, que se lhe dariam riquezas, e mais, o parentesco com o rei, mediante a concessão da mão de sua filha em casamento, era a demonstração de que a estratégia do filisteu Golias havia sido exitosa. Teve sucesso. Se não, vejamos. Primeiro, ao fazer o anúncio, então, quando Saul faz esse anúncio, dizendo que quem vencesse um gigante teria tudo isso, ao fazer o anúncio, Saul se esquecera da ordem de batalha que havia dado, e do fato de que haviam sido os filisteus os causadores da guerra, exatamente como queria Golias, dando a impressão que a batalha era desnecessária. Tinha que ser homem a homem. Segundo, ao fazer aí o anúncio, Saul assumia que os israelitas eram seus servos, não tendo sequer procurado consultar a Deus sobre a correção da aceitação do desafio de Golias. Terceiro, ao fazer esse anúncio, Saul havia aceitado tornar a luta coletiva e individual, como queria Golias. Quarto, ao fazer o anúncio, Saul também aceitava todas as condições impostas por Golias para o combate. Quinto, ao fazer um anúncio oficioso, pois não havia ocorrido nenhuma declaração solene por parte do rei, mas tudo com base no boca a boca. Não era um anúncio oficial, e sim oficioso. Então, ao fazer esse anúncio oficioso, Saul havia preferido encontrar um voluntário para a peleja, diante da confusão surgida da falácia de Golias a respeito de quem designaria o combatente. O exército ou o rei? Além do mais, este anúncio também livrara o próprio Saul desta responsabilidade, visto que era ele o principal guerreiro de Israel, o mais alto de todo o exército. Saul era o mais alto e era o mais guerreiro de todos, então ele estava se livrando ao fazer esse anúncio. E sexto ponto, ao fazer o anúncio com tantas vantagens para quem se dispusesse a lutar contra um gigante, Saul mostrava que a dúvida havia tomado conta do seu exército. E tomado conta a tal ponto, que apesar de tantas promessas, ninguém aparecia para lutar contra Golias. Ninguém. Apesar de tantas vantagens, ninguém se colocara como o combatente contra Golias. Enquanto Saul se submetia aos ditames do inimigo, como acontece com todos aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, Davi, ao ter notícia da oferta real, Davi buscou por primeiro certificar-se de todo o teor
que lhe era prometido, assim demonstrando interesse pelo que fora anunciado. Perguntou aos homens que com ele ali estavam o que receberia aquele que se dispusesse a lutar contra aquele que afrontava a Israel. Mas ao mesmo tempo em que quis saber qual era a oferta real, Davi demonstrou ter uma visão completamente distinta a respeito dos fatos. O que nós podemos ver aí no versículo de número 26, no capítulo 17 que nós estamos estudando. Davi havia visto o gigante com toda a sua armadura, com toda a sua pompa e arrogância. Como se não bastasse, ouvira as suas palavras e ainda se deparara com a vergonhosa cena de covardia e pavor vindos do exército de Israel. Davi também tomara conhecimento da oferta real, que era uma submissão aos ditames do inimigo. Mas como reagiu a tudo isso? Como aquele garoto reagiu a tudo isso? De uma maneira completamente diferente. O garoto Davi viu em Golias um incircunciso filisteu, que não tinha qualquer legitimidade para afrontar os exércitos do Deus vivo. Como é diferente a visão de quem serve a Deus. Como é diferente a visão de quem serve ao Senhor. Enquanto os israelitas viam tão somente um homem de 2,90 metros de altura, com seu capacete de bronze e uma couraça de escamas de bronze de 60 quilos, as candeleiras de bronze, um dardo de bronze pendurado, uma lança cuja haste parecia com uma lançadeira de tecelão, tinha uma ponta de ferro de 7 quilos e 200 gramas. Enquanto os israelitas viam tão somente esse homem, com tudo isso, Davi só estava vendo um incircunciso filisteu, um arrogante que estava a afrontar os exércitos do Deus vivo. Quem tem a visão espiritual tem uma visão de que pode muito bem vencer qualquer batalha. Por não ser alvo da aliança com Deus, Golias era nada mais, nada menos que um amaldiçoado, vez que estava a afrontar o povo de Deus, conforme nós vemos a promessa de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. Davi também não via um exército dos servos de Saul, não. Embora respeitasse e considerasse o rei Saul, de quem inclusive era pajem de armas, Davi bem sabia que Israel era o povo de Deus, a sua propriedade peculiar dentre os povos, um reino sacerdotal, um povo santo. Era assim que Davi via. Assim como Golias poderia subsistir afrontando os exércitos do Deus vivo, como ele poderia então subsistir? Davi não se deixara levar pela falácia da falsa identificação do povo de Israel, e nem mesmo a covardia dos soldados ali foi capaz de deixar de crer que estava diante de soldados do próprio Deus. A visão de Davi era, portanto, amados ouvintes do Sextalhas, alimentada pelas promessas e alianças que Deus havia feito com o seu povo, seja com Abraão, seja no Sinai, com todo o povo que havia saído do Egito. Assim também, nos dias atuais, devemos agir
devemos agir dessa maneira. Devemos agir no dia a dia de nossa luta contra o mal. Crermos na nova aliança feita com base no sangue de Jesus Cristo. Sangue que fala melhor do que o de Abel, como nos diz o escritor aos Hebreus. O que nos tem faltado muitas vezes em nossa jornada terrena é a visão da cidade celestial. É a visão do Calvário que nos garante a vitória, que nos faz crer que apesar de todas as dificuldades, não há quem nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se Deus é por nós, quem, amados? Quem, ouvintes do Sextalha, será contra nós? Quem? Não temas. Não temas. O inimigo afronta, esbraveja, peleja, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Levante-se. Erga a sua cabeça, minha irmã, meu irmão. Revista-se da armadura de Deus e comece já a ensaiar o hino da vitória. Oh, aleluias. Comece já a cantar o hino da vitória. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Você está assistindo o campeão de audiência nas manhãs de domingo, Sextalhas, com o pastor Adson Meira. A nossa missão é encher e transformar o homem com a palavra de Deus. Adson Meira. Servo do Deus Altíssimo, abençoando as famílias da terra. Nosso tema de hoje, Davi vence o gigante, parte 2, tá? Parte 2 do programa. No domingo passado nós tivemos a parte 1 e hoje estamos concluindo. Pois bem, Davi não se deixou distrair pelas falácias de Golias, tá? Não se deixou distrair com isso. Davi sabia que não tinha cabimento uma luta individual. Quem afrontasse a Israel lutava contra o próprio Deus, que era o responsável pelo seu povo. Não havia como apenas se travar um combate individual. A afronta era contra o Deus vivo, e por isso a luta se daria em nome do Senhor dos Exércitos, e não de alguém contra Golias. Não era Davi contra Golias. Não. Não era Davi. A luta não foi Davi contra Golias, como muitos falam nos dias atuais, mas o Deus vivo contra Golias. O Senhor dos Exércitos contra o gigante dos filisteus. A briga era esta. Era esta visão que Davi tinha. Por isso que Davi foi à luta. É tanto que ele diz: eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Temos de ter esta convicção nos instantes cruciais de nossa existência terrena, amados ouvintes. E por isso descansar, pois nos momentos agudos, quando não soubermos o que fazer ou o que dizer, o Espírito Santo de Deus, este que habita dentro de você, minha irmã, o Espírito Santo de Deus é quem agirá por nosso intermédio. Marcos capítulo 13, versículo de número 11, diz: olha, não fiquem preocupados com o que vão dizer, digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas sabe quem? O Espírito Santo de Deus. A luta não é contra você. Você é a menina dos olhos de Deus.
Davi, ele externou toda a sua indignação, mostrando que não havia se deixado tomar pelo medo ou pelo pavor. A indignação não deve ser apenas um sentimento interno. Não. Apenas palavras que não correspondam a uma ação. Muito pelo contrário. A indignação, a repulsa, deve refletir uma disposição para agir, para mudar o que se vê errado. O servo de Deus deve sempre se indignar contra o pecado. O servo do Senhor deve sempre se indignar contra o mal, vivendo diferentemente e não aceitando os ditames do adversário, ainda que tenham sido, eles acatados aí pela imensa maioria do povo de Deus. Como estava sendo ali com o exército. Não se conformar com este mundo. Não entrar na forma do mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A visão diferente de Davi e as suas expressões causaram imediato impacto entre os acabrunhados e desalentos soldados de Israel. O versículo 27 nos informa, que tornaram a falar a Davi o que o rei Saul concederia a quem se dispusesse a enfrentar o gigante. Surgiu então o primeiro obstáculo a ser enfrentado pelo jovem indignado, pelo jovem Davi, que não se conformava com aquela afronta de Golias, que estava indignado com aquela afronta de Golias com o povo de Deus. O primeiro obstáculo, seu irmão primogênito Eliabe. Ao saber das declarações e do interesse de Davi em enfrentar o gigante, Eliabe, seu irmão mais velho, ficou irado e se voltou contra o seu irmão caçula e disse a Eliabe, logo aí no versículo de número 28, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Foram as palavras de Eliabe. Revela-se aqui o coração de Eliabe. Com essas palavras, revela-se aqui o coração de Eliabe. Coração que já era do pleno conhecimento de Deus. E que impedira Samuel de ungir ao primogênito de Jessé como o novo rei de Israel. Apesar de Eliabe ser guerreiro, apesar de Eliabe possuir um porte atlético, de ser o primogênito, Eliabe apresenta péssimas características. Era covarde. Eliabe era covarde. Porque se fosse tão corajoso, haveria de se oferecido para lutar contra Golias. Eliabe era invejoso, maldoso e caluniador. Eliabe sabia que Davi havia sido ungido por Samuel para ser o novo rei de Israel. E diante da disposição do jovem, podia até antever que se iniciaria ali a publicação daquilo que certamente havia sido mantido em segredo na família, aquela unção. Então, como primogênito, não tinha aceitado o seu atropelamento, não tinha aceitado o seu desprezo, até porque o próprio profeta Samuel havia dito:
quando ficara diante de Eliabe, que ali estava o ungido do Senhor. Não foi assim? Quando o profeta Samuel estava diante de Eliabe, diz: aqui está o ungido do Senhor. Então, como primogênito, ele não tinha aceitado o seu desprezo, o atropelamento, até porque o próprio profeta havia dito que ali estava o ungido do Senhor, mas estranhamente não ungira, fazendo com relação ao caçula Davi. Eliabe, ante tal circunstância, deixara-se envenenar pela inveja. Isto mesmo, deixara-se envenenar pela inveja. Mal que tem feito ao longo dos séculos muitos perderem a salvação. Muitos. Como nos diz o Salmo 73. Chamado Salmo de Asaf. Quando você se deixa vencer pela inveja, ei, atenção você, ouvinte. Quando você se deixa vencer pela inveja, você se torna como Caim, ou seja, do maligno, destinados à perdição. Que o Senhor nos guarda deste sentimento tão maligno que é a inveja. Eliabe, cujo nome significa Deus é Pai, não se comportava como um bom irmão. Por pura inveja, em vez de estimular e apoiar seu irmão Davi, que sabia ser o ungido do Senhor, Eliabe irou-se contra ele, procurando desmoralizá-lo, e desmoralizá-lo publicamente. Certamente Davi havia lhe dito que tinha vindo por ordem de Jessé, seu pai, que queria saber do estado dele e de seus irmãos, seus dois irmãos, o Abinadab e o Samar. Aliás, eles falavam a respeito disso quando veio a ordem para a batalha. Porque agora dizia para todos ouvirem? Qual a razão de Davi ter ido ali? Eliabe quis dar a impressão aos seus colegas de farda de que Davi era um jovem curioso, um garoto afoito e irresponsável, a quem não se devia dar qualquer confiança. Mas a tentativa de Eliabe em menosprezar, em desmoralizar, em tirar a moral de Davi, não parou por aí. Eliabe ainda quis depreciar, desvalorizar Davi, perguntando-lhe a que havia ele deixado aquelas poucas ovelhas no deserto, aquele pinguinho, aquele tiquinho de ovelhas no deserto. E com esta expressão, Eliabe mostra que era maldoso. Eliabe estava mostrando que ele era maldoso, querendo dar a impressão a todos os demais soldados de que Davi era pastor de ovelhas, função ali desprezada por muitos da sociedade. E mais, ao dizer que as ovelhas eram poucas, visava mostrar aos demais israelitas que Davi era alguém inexpressível. Não tinha qualquer habilidade ou capacidade. Além do mais, buscava também dizer que Davi era uma pessoa descuidada. Uma pessoa descuidada, que por curiosidade havia abandonado as ovelhas ao cuidado de um qualquer. Como existem muitos Eliabe em nossos dias. Como existe Eliabe nos nossos dias. Como existe Eliabe até mesmo no meio do povo de Deus. Infelizmente, eu digo isto. Menosprezam as pessoas mais simples, desprezam aqueles
de uma denominação menor, gritam aos quatro ventos para que todos saibam que ele é um soldado, enquanto seu irmão, pastor de ovelhas, ou seja, ele tem uma grande formação, tem grandes patrimônios, enquanto seu irmão é um analfabeto funcional, é um desempregado, é um assalariado. Como existem Eliabe em nossos dias? Eles menosprezam, difamam, desmoralizam, tentam tirar os créditos do seu irmão apenas por ciúmes, por inveja. Pobres Eliabe dos dias atuais. Pobres Eliabe dos dias atuais. São homens e mulheres que não conseguem se satisfazer com o que possui, mas invejar o alheio, invejar o pouco que o outro tem. Eliabe também passou a caluniar, a difamar o seu irmão Davi. Disse que ele era presunçoso, de coração malvado, que tinha deixado as suas obrigações com o único intuito de ver a peleja. Avaliou que o garoto Davi era um moço sanguinário, alguém que tinha prazer na desgraça alheia, alguém que tinha vindo ali apenas para zombar e escarnecer dos soldados. Acusações que tinham um nítido propósito de gerar desconfiança e suspeita de Davi em relação aos soldados de Israel. Via-se nitidamente a tentativa de Eliabe de impedir que a bênção dada ao menino Davi pudesse se concretizar a partir daquele momento, a partir daquela batalha. Via-se nitidamente a tentativa de Eliabe de impedir que Davi chegasse ao trono. Davi, neste ponto, apresenta-se como um tipo de Cristo. O Senhor também, ele foi hostilizado na sua própria casa. Os seus irmãos, os seus meio-irmãos, né? Filho apenas irmão apenas por parte de mãe, ali, falando humanamente. O Senhor também foi hostilizado na sua própria casa, porque os seus meio-irmãos eram incrédulos, a ponto de Jesus ter dito, evocando a profecia de Miqueias capítulo 7, versículo 6, que os inimigos do homem são os seus familiares. Não te surpreendas, ouvinte, não te surpreendas quando a oposição com relação à sua chamada e escolha divina vier da sua própria casa e daqueles que se dizem amigos. Parece mesmo que isto se dá como uma confirmação de que estamos na direção e orientação do Senhor. Diante de tal atitude por parte de seu irmão mais velho, Eliabe, seria natural que Davi se intimidasse, até porque se tratava de uma afirmação vinda de um importante guerreiro, e que, além do mais, era seu irmão, e, portanto, teoricamente, conhecedor da sua intimidade. No entanto, Davi, como se deixasse, na realidade, Davi não se deixava levar pelos sentimentos humanos. Davi, ele não se deixava levar pelos sentimentos humanos, mas se encontrava em uma justa repulsa promovida pelo Espírito Santo, agindo por fé. Ele não se acovardou. Davi não esmoreceu, simplesmente sem
desrespeitar seu irmão mais velho? Ou iniciar uma discussão inútil? Sem precisar disso? Porque certas horas é melhor a gente calar, ao invés de ficar com conversas, com discussões inúteis. Você que está atravessando isso aí, meu ouvinte, faça isso. Se cale. Responda com atitudes, com ações benéficas. Davi, ele perguntou a seu irmão o que havia feito e se havia alguma razão para tanta ira. Imediatamente se desviando ali de Eliabe e procurando confirmar com os homens qual era mesmo a oferta real. O que foi que eu te fiz, Eliabe? Foi a pergunta de Davi. O que foi que eu te fiz, Eliabe? Por que tanta raiva de mim? Por quê? Será que não posso nem mesmo conversar, Eliabe? Será que não posso nem mesmo comprar um sapato e uma roupinha melhor? Será que não posso nem mesmo comprar um móvel novo? O que foi que eu te fiz, Eliabe? Sou sim pastor de poucas ovelhas. Se elas são poucas ou muitas, eu tenho consciência de que estou cuidando muito bem delas. O que foi que eu te fiz, Eliabe? Por que tanta raiva de mim? Observe o versículo 29. Ele diz: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Na versão NVI. O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Existem pessoas tão ciumentas, mas tão ciumentas, irmãos, tão ciumentas, tão egoístas e prepotentes, que querem até mesmo mandar em seu estilo de vida. Já notaram isso? Mandar em seu estilo de vida, quer até mesmo se envolver nas questões familiares, do ciúme. Que lição nos dá o garoto Davi? Que lição? Ele nos ensina que não devemos dar confiança a quem não merece a nossa confiança. Não devemos dar confiança a quem não merece a nossa confiança. Ouvintes do Cestalhas, vocês não devem se distraírem com as calúnias, com as difamações, com as falsidades e demais manifestações de quem não tem compromisso com Deus. Devemos continuar com nossa atenção voltada para a realização da obra de Deus, deixando de lado os que se levantam contra nós. Devemos orar por eles, sim, devemos orar por eles, mas não podemos, em hipótese alguma, prejudicar a nossa jornada rumo ao céu por causa dos opositores, por causa dos ciumentos. Iniciar uma peleja contra esse tipo de gente é desobedecermos a Deus. É ingressarmos também em falácias que nos levam à paralisia espiritual. Que possamos nos lembrar de Neemias. Que possamos nos lembrar de Neemias. Que diante ali de tanta oposição, no capítulo 6 de Neemias, vamos lá? Capítulo 6 de Neemias, diz assim, ó: estou fazendo uma grande obra, disse Neemias, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Davi se desviou de Eliabe e buscou informações a respeito da oferta real, e demonstrou tanto interesse em enfrentar o inimigo, tanto interesse, que não tardou que esta notícia se espalhasse pelo arraial,
e que Saul mandasse buscá-lo. Mais uma vez vemos que Davi não se ofereceu, mas foi chamado. Davi não escondeu de pessoa alguma sua intenção de enfrentar o gigante. Não porque fosse um campeão, não porque fosse um campeão, mas porque sabia que não poderia subsistir uma afronta ao Deus vivo. Diante a sua disposição, o rei Saul o chamou e ele, sem qualquer receio, foi até a presença do rei. Aguarde, minha irmã. Aguarde, meu irmão. Logo, o rei manda te chamar e você irá para se deliciar com a sua vitória. Deus está preparando grandes coisas para você. Deus está preparando grandes vitórias para você. Eu vou aqui, já volto. É coisinha rápida, tá? Pois bem, agora são 9h10. Olha, ao chegar diante de Saul, Davi, após confirmar a sua intenção de enfrentar o gigante, trouxe uma palavra de ânimo ao monarca. Nos diz o versículo 32 que ele diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo 32. Na versão NVI, o texto diz assim, ó: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Amados, quem olhasse para a cena talvez desse excessivas razões a Eliabe, como aquele jovem que nem sequer fazia parte do exército, que se dizia ser pastor descuidado de poucas ovelhas no deserto, poderia enfrentar o campeão dos filisteus e ainda por cima dizer ao rei que não deveria Israel ter seu coração desfalecido por causa de Golias. Então seria isto presunção? Será que isso não seria uma presunção? Quem olhasse a cena talvez desse excessivas razões a Eliabe. Você deve ter muito cuidado ao chamar alguém de presunçoso, tá? Deve ter muito cuidado. A presunção é a opinião demasiadamente boa e lisonjeira sobre si mesmo. É uma demonstração de vaidade, de imodéstia, que é a falta de modéstia. É a confiança excessiva em si mesmo. O presunçoso vangloria-se, deixa Deus de lado e faz prevalecer aí o seu ego sobre tudo e sobre todos. Identificaremos um presunçoso na sua soberba, no seu orgulho, na sua arrogância. O garoto Davi em momento algum foi presunçoso. O jovem Davi em momento algum foi presunçoso. Ao se indignar, disse que Golias era um incircunciso filisteu que estava a afrontar os exércitos do Deus vivo e que ele não tinha condições de fazê-lo diante das promessas e alianças feitas entre Deus e Israel. Assim havia tão somente constatado que Golias afrontava a Deus, e ninguém pode ser bem sucedido quando se rebela contra o Criador dos céus e da terra. E deste modo Davi se dispunha a enfrentar o gigante por causa desta circunstância, sabendo que era Deus quem haveria de dar-lhe a vitória, em virtude da sua fidelidade para com o que prometera ali no passado a Israel. Surge então o segundo obstáculo, já que o primeiro obstáculo foi Eliabe, surge então o segundo obstáculo para Davi.
o próprio rei Saul. Após ouvir de Davi que não precisava desfalecer o coração de ninguém, pois ele mesmo, Davi, iria enfrentar o gigante, Saul procurou desencorajar o jovem, dizendo que ele era moço, enquanto que o filisteu, homem de guerra desde a sua mocidade. Amados ouvintes do programa Sextalhas, o desânimo é um obstáculo para conseguirmos a vitória. O desânimo é um forte obstáculo, um grande obstáculo para conseguirmos a vitória. E Jesus foi claro ao dizer, quando ali no capítulo 16 do Evangelho de João 16:33, que para vencer temos de ter bom ânimo. Temos de ter bom ânimo. O desânimo é uma grande arma do inimigo. E se não tomarmos cuidado, seremos derrotados por acolhê-lo em nossas vidas. Saul levava em conta que Davi era pessoa inexperiente em assuntos militares. Era apenas um de seus pajens, um escudeiro. Somente cuidava das armas, nunca havia lutado. Como, pois, poderia enfrentar um guerreiro extremamente experiente como Golias? Como? Sejamos justos. Do ponto de vista humano, Saul tinha razão. Do ponto de vista humano, Saul tinha razão. Quantas das vezes, do ponto de vista humano, chegam pessoas para você e diz: olha, não vai dar certo, você nunca vai conseguir passar nesse concurso, é 50 pessoas para uma vaga, você jamais vai conseguir passar nessa faculdade, são 40 pessoas para uma vaga. E se você for olhar com os olhos naturais, você vai desanimar. Mas se Deus te fez uma promessa e você tem confiança no Deus que você serve, você consegue aquele emprego que você está querendo. Você consegue aquele casamento com aquela pessoa que você tanto pediu a Deus. Uma mulher de Deus, um homem de Deus. Você consegue montar a sua empresa que há tanto tempo você está pedindo a Deus para você montar, para você abrir o seu próprio negócio. Mas muitos já chegaram para você e disseram que não vai dar certo. É um gigante tremendo, experiente. E você, as grandes empresas vão te engolir. Entretanto, estimado ouvinte, este é o perigo do desânimo. Ele se constrói exatamente no fato de que os argumentos apresentados sempre são racionais, sempre são pela razão. O desânimo é uma consequência de abandonarmos a fé em Deus pela razão humana. Abandonarmos a fé no Senhor pela razão humana, se olharmos única e exclusivamente para o que nos cerca, para os argumentos humanos, certamente nos desanimaremos. Certamente. Mas se, entretanto, olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, certamente teremos o ânimo necessário, o ânimo suficiente para termos a vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Contudo, amados, diante das palavras desanimadoras de Saul, Davi responde com a experiência que já tinha com Deus no pastoreio das ovelhas de Jessé.
Não negou que fosse moço. Não negou tampouco que Golias fosse um guerreiro experiente, mas revelou ao rei que sua disposição não era uma aventura irresponsável, mas uma convicção surgida de fatos objetivos, de combates com feras ao longo de sua vida de pastor. Este gesto de Davi é muito esclarecedor, pois mostra que, embora o crente não possa confiar somente em experiências, devendo antes de tudo ter alicerce na palavra de Deus, é indispensável que o crente tenha experiência com Deus. Esta é uma discussão que sempre frequenta o meio evangélico. Davi confiava em Deus e sua confiança não se baseava em qualquer experiência, mas sim nas promessas e alianças que o Senhor havia feito com o povo de Israel. Davi tinha experiências com Deus. Tinha. E nelas havia podido combater contra as feras mais fortes do que ele, no seu cuidado e zelo com as ovelhas de seu pai Jessé. Assim como o Senhor lhe fizera vencedor nestes combates, confiava que o faria com relação ao gigante Golias. Deus, que havia livrado Davi da mão de um urso e de um leão, animais irracionais, não haveria de livrá-lo das mãos de um incircunciso que havia se atrevido a afrontar o próprio Deus diante de seu povo. Então, diante desta argumentação, que não era racional nem lógica, mas baseada na fé, uma argumentação centrada nas promessas e nas alianças de Deus para com seu povo, o rei Saul não teve como manter o seu desestímulo. O rei sabia que contra Deus o incircunciso não poderia prevalecer, e que as promessas do Senhor estavam em pleno vigor. Assim, rendeu-se ao ímpeto de Davi e aceitou que ele fosse combater contra Golias. Mas ainda surgiu o terceiro obstáculo para Davi. Se o primeiro foi Eliabe, se o segundo foi o rei Saul, surge agora o terceiro obstáculo para Davi. Mesmo tendo aceitado que Davi fosse guerrear contra o filisteu, Saul apresenta ao jovem Davi as suas vestimentas, a fim de que Davi fosse guerrear como um guerreiro tradicional. Este é o novo obstáculo. Qual, pastor? O da conformidade com o mundo. O da conformidade com o mundo. Muitos conseguem vencer a oposição familiar, Eliabe, como também o desânimo, Saul, mas no momento de ir para a peleja, aceitam assumir a conformidade com o mundo. Vão para a luta, mas usando as armas carnais, as armas humanas, o modo de proceder ditado pela humanidade, ditado pela sociedade. Em virtude de não abandonarem a maneira de viver que por tradição receberam de seus pais, acabam não tendo êxitos em suas ações. As armas de Saul eram, sem dúvidas, as mais vistosas de Israel. Afinal de contas, Saul era o rei e se notabilizava como o principal guerreiro de seu exército, aquele que matava milhares, como nos diz o capítulo 18, né? Que matava milhares. E ao entregá-las a Davi, o seu pajem de armas, Saul certamente estava interessado em oferecer o melhor para o seu valente soldado. Mas infelizmente não eram tais armas apropriadas para aquele jovem. Ele agia pela fé, não pelo modo de viver humano, não pelos ditames da sociedade.
Ele agia movido pelo Espírito Santo de Deus e queria combater em nome do Senhor, não com base na tecnologia e nos conhecimentos humanos. Quantos hoje em dia, quantos nos dias atuais estão a se utilizar da armadura de Saul para terem êxito na batalha contra o mal? Quantos? De nada adianta o conhecimento humano, a tecnologia, a erudição, a experiência, a habilidade para enfrentar o mal e o pecado. Temos de ter o poder de Deus em nossas vidas. Pastor, o senhor é contra o conhecimento humano? De maneira alguma. O senhor é contra a tecnologia? De maneira alguma. O senhor é contra a erudição, a experiência, a habilidade? De maneira alguma. Mas se não tivermos o poder de Deus em nossas vidas, não temos como combater o mal. Sem a fé é impossível não só agradar a Deus, como também não se pode alcançar a vitória sobre o mal. Sem a fé, nem a palavra pregada faz qualquer efeito sobre o crente. É preciso confiarmos no Senhor. É preciso ter fé, descansarmos em Deus. Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, mas nunca o havia experimentado. Entendeu que a armadura de Saul não lhe tinha qualquer valor. Não lhe tinha qualquer valor. Sabemos que, como pajem de armas de Saul, Davi conhecia as suas vestimentas e delas tinha cuidado. Como era sempre dedicado no que fazia, Davi tinha pleno conhecimento de suas características e de como o rei se vestia nelas. Mas não basta termos conhecimento teórico. Não basta termos conhecimento teórico. É preciso que tenhamos experiências. Não basta apenas ouvir de Deus, ouvir experiências de outras pessoas. É necessário você ter as suas próprias experiências com Deus. É necessário você ter uma intimidade com o seu Deus. É preciso você se aproximar de Deus. Que ensino maravilhoso, que ensino profundo temos com este episódio. Para andarmos com Deus, precisamos ter experiência com Ele. Para andarmos com Deus, temos que experimentá-lo. Você já experimentou Deus? Você tem essa experiência com o Senhor? Muitas das vezes você passa por momentos difíceis. É Deus permitindo, minha irmã, meu irmão, neste exato momento, que você venha a ter uma experiência com Ele. Por isso que você está passando por essa prova, por isso que você está passando por essa luta. Se aproxime ainda mais de Deus, se aproxime ainda mais do Senhor. Deus tem algo tremendo para a tua vida. No final desta batalha você vai cantar o hino da vitória. No final desta batalha você vai saber o quanto Deus te ama. No final desta luta você vai saber o quanto você cresceu espiritualmente. É preciso ter experiência com Deus. É preciso experimentar Deus. Davi, para ser rei, ele tinha que passar por tudo isso. Tinha que passar por tudo isso. 9 horas, deixado ali as vestimentas de Saul, saiu da presença do rei e foi ao encontro de Golias, seguindo por pura obediência à autoridade real, ali a aceitação tanto das regras do jogo, como da transformação da luta coletiva em individual. Ainda que sabia estar ali representando o povo de Deus como resposta a uma afronta ao Deus vivo, feita por Golias. Davi, ele muniu-se do cajado, um dos instrumentos que utilizava como pastor de ovelhas, talvez porque fosse
com o cajado que tivesse lutado com o urso e com o leão. Também escolheu para si cinco seixos do ribeiro e os pôs no alforje de pastor. Pois bem, Davi, ele teve o cuidado de escolher as pedras no ribeiro, pedras que pudessem ser bem utilizadas na funda. Daí porque serem pedras lisas. Seixo significa pedra alisada pela água, a palavra seixo. Então por isso que daí porque serem pedras lisas, né, que poderiam facilmente ser postos na funda, como também eram de mais fácil direcionamento ao alvo. E Davi, após ter cuidadosamente se armado com as armas de que dispunha e com as quais tinha habilidade, mais uma vez manifestando toda a sua prudência e senso de responsabilidade, foi se chegando ao filisteu. Vai devagarinho, se chegando ao filisteu, sem afobamento, sem precipitação, mas plenamente consciente do que fazia. Não precisa ser afoito em nada, meu ouvinte. Que bom seria se todos nós, quando estivéssemos diante do adversário, tivéssemos o comportamento sóbrio do jovem Davi. Aliás, diz o apóstolo Paulo a Tito, quando ele escreve a sua epístola a Tito, no capítulo 2 e o versículo 12, que neste mundo devemos viver de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa. É assim que devemos viver. Golias, ao notar que se aproximava um israelita, também foi se chegando. Prova de que, embora tivesse feito suas falácias, que por sinal eram parte de sua estratégia de guerra, não estava simplesmente atemorizando o inimigo, mas era um guerreiro pronto para entrar em ação. Não nos iludamos, o inimigo não se cansa, nem vacila, está dia e noite acusando os servos do Senhor e procurando derrotá-los. Quem dorme é o crente negligente, mas jamais as hostes espirituais da maldade. Lembre-se disto. Entretanto, quando o gigante se aproximou e viu, ele se aproximou e viu quem vinha para enfrentá-lo, um garoto franzino, um garoto de 16 anos de idade, Golias então desprezou Davi, caindo assim na própria armadilha que havia montado para os israelitas. Ou seja, o de construir um imaginário com base nas aparências. O que havia deixado o exército de Israel com pânico e pavor, com evidentes sequelas em seu desempenho militar. Agora, ao ver aquele jovem pastor com pedaços de pau vindo ao seu encontro, Golias age da mesma maneira. E no seu desprezo, constrói um imaginário baseado na autoconfiança e na autossuficiência que lhe seriam fatais. Golias viu Davi como um mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Não era uma visão errada, não era. Era precisamente o que Samuel havia visto quando do momento de sua chegada à casa de Jessé. Todavia, o que Golias, homem carnal, não poderia ver era o que o moço de Saul havia visto. Aquele que viu que além de mancebo, ruivo e de gentil presença, Davi também era valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e o mais importante de tudo, que Deus era com ele. Aleluias, aleluias, Deus era com ele. Quando os homens do mundo nos olharem, não os condenemos, pois eles não podem compreender quem somos. Não tiveram seus olhos ainda iluminados pela luz do Evangelho de Cristo.
Os homens espirituais tudo discernem, mas por ninguém do mundo são discernidos. Golias então lança a mão de sua retórica para intimidar aquele que a seus olhos chance alguma tinha na batalha. Vangloria-se, dizendo que Davi o considerava como um cão para vir a ele com paus. Certamente havia prestado atenção no cajado que Davi trazia em sua mão, bem como a funda, que já deveria estar armada, ainda que sem pedras, Em seguida, Golias amaldiçoou a Davi pelos seus deuses e disse que daria a carne de Davi para as aves do céu e as bestas do campo. Amados, quando entramos em combate com o inimigo, depois de termos vencido os obstáculos da oposição familiar, do desânimo e da conformidade com o mundo, o inimigo vem com a sua força, com a maldição advinda dos poderes malignos. Não devemos temê-lo, não devemos temê-lo. Nos diz a palavra do Senhor: contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Davi não ficou calado, disse ao gigante em alto e bom som, para ser ouvido por todos, que o filisteu vinha com espada, vinha com lança e escudo, mas ele vinha em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem Golias estava a afrontar. Há estudiosos judeus que entendem que o fato de Golias vir de manhã e de tarde desafiar os israelitas não era algo despropositado, era precisamente os horários dos sacrifícios a Deus, ou seja, uma forma de afrontar diretamente a Deus. Então, em seguida, movido pelo Espírito Santo de Deus, Davi profetiza dizendo que naquele dia, o Senhor entregaria Golias em sua mão, e ele o feriria, e lhe tiraria a cabeça, como também os corpos do arraial dos filisteus que seriam dados às aves dos céus e às bestas da terra, a fim de que a terra soubesse que havia um Deus em Israel, e o próprio Israel soubesse que a salvação vem do Senhor, que Ele mesmo, o Senhor, é a guerra. E nesta profecia, Davi mostra que Deus não se deixa escarnecer, e que aquilo que os maus desejam contra o povo de Deus é o que eles sobrevêm. E essa profecia de Davi põe as coisas no seu devido lugar. Todas as falácias de Golias seriam destruídas, assim como o próprio gigante. Deus mostraria que é Ele, o Deus de Israel, quem tem o controle de tudo, inclusive quem havia permitido aquela guerra, precisamente para que nela mostrasse o seu ungido ao povo. Deus mostrava que Israel era o seu servo e não servo de Saul. Deus é quem determinava as regras. Deus é quem determinava as regras da batalha, não o homem. Tanto que não se venceria pelas armas. Deus não se restringiria ao local de batalha posto por Golias, pois os corpos dos filisteus seriam dados às aves e às bestas no seu próprio arraial. Não no vale, era lá no arraial. Deus, por fim, mostrava que mantinha as suas promessas para com Israel, e que nada havia de que se duvidar. Davi então correu de encontro ao gigante, habilmente pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e atirou-a com a sua funda. A habilidade, a destreza eram de Davi, mas a pontaria foi de Deus. A pedra acertou a testa de Golias, a pedra acertou a testa do gigante, no local que estava desprotegido pelo capacete, pedra esta que cravou na sua testa. E como resultado disto,
o gigante tombou, o gigante caiu com o rosto em terra. Aqui vemos, amados, claramente a parte humana e a parte divina no embate com o adversário. Davi fez a sua parte, que foi a preparação, a pressa para não ser surpreendido ali pelo gigante, a tomada da pedra no alforje e o uso da funda. E tais coisas Davi poderia fazer e eram necessárias, não para Deus fazer o milagre, não, porque o Senhor, ele não precisa de pessoa alguma para tanto, mas sim para que se pudesse demonstrar que a fé em Deus é retribuída com a vitória. A fé em Deus é retribuída com a vitória, em nome do Senhor dos Exércitos. A fé demonstrada por Davi contagiou o povo de Deus. Os israelitas abandonaram o pânico, abandonaram o pavor e trocaram pela alegria, trocaram pela coragem. Saia deste lastimável estado em que você se encontra e corra para os braços de Cristo, pois só em Jesus, meu ouvinte, você encontra a vitória. Levante, saia desse quarto, saia desse estado em que você se encontra. Não se coloque como coitadinho, como uma coitadinha. Levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça. Deus tem algo tremendo para fazer através de você, te usar como instrumento nas mãos dele. Mas é preciso você sair da posição em que você se encontra. É preciso você estar se colocando à disposição do Senhor para ser um instrumento nas mãos dele e vencer essa batalha, e vencer essa guerra, e vencer essa luta. E em nome de Jesus, eu te digo nesta manhã, o Senhor é contigo, o Senhor está ao teu lado. Feche os olhos, curve sua fronte. É hora de falar com Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo, obrigado pela vida de cada um, Senhor, dos meus ouvintes. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que oram pelo programa Seis Talhas, que oram por mim e minha família, que oram pelo meu ministério. Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra semeada em nossos corações. Tu és grande, tu és maravilhoso. Eu te amo, Jesus. Amém. E na vida tudo tem um sentido. E descobrir. Chegamos ao término de mais um programa Seis Talhas. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Até o próximo domingo. Nos permitindo, estaremos aqui com mais um tema falando sobre a vida deste garoto que foi ungido com 16 anos para ser rei de Israel. E temos muito o que aprender com ele. No próximo domingo, mais um tema sobre a vida de Davi. Acabamos de apresentar Seis Talhas. Até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.